Louvado seja Deus, bom dia a todos, ou boa tarde, com a paz de Cristo Jesus. Sou o pastor Gerry, estamos aqui agora para nós realizarmos a oração do meio-dia. Louvado seja Deus, que Deus em Cristo possa nos escutar, que Ele possa estar disposto a nos ouvir e também disposto a trabalhar pelas nossas vidas. Existe um caminho, louvado seja Deus, proposto por Deus, para que as nossas orações, elas sejam depressa ouvidas. Louvado seja Deus. Existe um caminho proposto por Deus, porque às vezes nós queremos andar de acordo com os nossos próprios caminhos ou nossas próprias vontades. E às vezes o Senhor Deus, Ele nos apresenta a sua vontade para as nossas vidas. Propõe um caminho para que as nossas orações sejam escutadas, louvado seja Deus, com brevidade. E esse texto se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7. É um texto bastante conhecido, onde Deus diz o seguinte. Vamos ler a partir do versículo 13. Se eu fechar o céu, para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que a solução está com Deus. Já estamos orando. A solução para tudo o que está acontecendo neste mundo, a solução para aquilo que acontece conosco, esta solução está com Deus. Então ele diz, se ele fechar os céus para que não haja chuva, somente ele pode abrir os céus para que a chuva torne a cair. Louvado seja Deus. Se ele ordenar os gafanhotos para consumir as lavouras dos campos, somente ele pode impedir que os gafanhotos, eles deixem de devorar os campos. Nós vivemos, há poucos tempos atrás, uma chuva de gafanhotos que chegou em alguns países, e eles utilizaram de veneno para matar esses gafanhotos. Mas eles podem até dizer assim, eu encontrei a solução, como se os homens tivessem assim, eu lutarei contra a vontade de Deus e vou prevalecer. Eles conseguiram deter aquela nuvem de gafanhoto que veio em alguns campos, chegou até na Argentina, se não me falha a memória. Então, por meio de venenos, eles conseguiram. Mas só que, se Deus quisesse, ele produziria triplicadamente o número de gafanhotos, e com questão de segundo, antes que os homens chegassem nos seus campos com as suas máquinas, ele já tinha devorado toda a safra. Então, o homem pensa que pode, mas quem pode é Deus. Às vezes nós pensamos que podemos alguma coisa, mas nós não podemos nada. Quem pode é Deus. Sabe por que eu estou aqui agora, neste momento, falando com você? Porque Deus quis. Ele pode. Ele quem quis. É Ele quem quis que isso acontecesse hoje. Eu estou aqui, nesse momento, com você, orando com você. É Deus quem quis. Se Ele não quisesse, isso não ia acontecer. Esse encontro, louvado seja Deus. Então ele diz no versículo de número 14, e se o meu povo, primeiro nós temos que saber se somos povo de Deus ou não é verdade? Que se chama pelo meu nome, porque existe muitos chamando pelo nome de Deus.
Existem muitos que chamam pelo nome de Deus. Às vezes tomam uma topada e dizem, ai meu Deus. Se alguma coisa dá errado, diz, ai meu Deus, por que isso deu errado? Às vezes o nome de Deus está na boca de muitos. Mas o que Deus quer saber é o seguinte: se nós que chamamos pelo nome de Deus, se nós nos submetemos a esse Deus, se nós obedecemos as suas ordens, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos, se nós seguimos a direção que Ele dá para as nossas vidas. Podemos chamar pelo nome de Deus e não fazer nada daquilo que Deus propôs para nossas vidas. Então, isso pode acontecer com muitos e está acontecendo. Muitos chamam por Deus, mas não quer se submeter a Deus, não quer seguir as suas ordens, acham pesado, acham que os textos sagrados já estão ultrapassados, que no mundo moderno não se pode se aplicar mais certos textos bíblicos. E tem muitos que chamam pelo nome de Deus, que eles mesmos fazem essa tradução. Tem pecados abomináveis, que Deus abomina, mas tem homens que estão aderindo nas suas igrejas, abrindo as portas. Louvado seja Deus. Eu pergunto, quem é mais poderoso? É o homem ou é Deus? Esses homens que tomam essa atitude de abrir espaço, louvado seja Deus, para receber na sua comunidade aquilo que Deus condena. Eu pergunto, será que esta pessoa, será que este líder, será que ele está submisso ao Deus divino? Ou ele somente chama pelo nome de Deus? Ou ele usa simplesmente o nome de Cristo? Para que através do nome de Cristo ele consiga o desejo maligno do seu coração. Então a gente precisa saber se nós verdadeiramente somos ou não somos povo de Deus, porque o povo de Deus é guiado por esse Deus. Agora, se nós dissemos que somos povo de Deus e não nos permitimos ser guiados por esse Deus, então tem alguma coisa e muito errada. Louvado seja Deus. Então ele diz o seguinte: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se jogar nos pés de Cristo em humilhação, reconhecendo, que somos pecadores, reconhecemos que nós não podemos mudar nada da história, mas Deus pode. Orar ao Senhor, buscar de Deus a solução, e buscando a sua presença, desviando-se dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus. Então existe aqui o quê? Existe um princípio que Deus estabeleceu. E nós precisamos viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Não adianta chamar pelo nome de Deus, não adianta pregar em nome de Deus quando não se vive o que esse Deus ensina. Então eu digo, segundo a palavra de Deus, que não são todos que chamam pelo nome do Senhor que são povo de Deus. Por isso a pergunta, será que somos verdadeiramente povo de Deus? E ele continua dizendo, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Queridos irmãos, a causa de todo o mal é o pecado. A causa de toda a desavença, de todo o mal, tudo que está acontecendo no mundo é a transgressão a Deus. É a desobediência à lei de Deus. O que é pecado? Errar o alvo, desobedecer os mandamentos de Deus, ignorar as leis de Deus. É pecado. Agora eu pergunto, será que todos nós estamos vivendo de acordo com a lei de Deus? Será que as nossas orações chegam até o trono da glória de Deus? Será que existe oração, resposta para as nossas orações? Então nós precisamos estar olhando sempre para dentro de nós. O nosso olhar é para dentro, não para fora. Em vez de eu estar olhando para o meu próximo, eu tenho que olhar para dentro de mim.
Eu tenho que me examinar a mim mesmo. De acordo com o apóstolo Paulo, ele diz: examinais o homem a si mesmo. É eu que devo examinar a minha vida. Ninguém tem o direito de me examinar, mas sou eu que tenho que me examinar. E eu também não tenho o direito de examinar ninguém. É você, meu irmão, minha irmã, é você que tem que se examinar, segundo a palavra de Deus. Aleluia. Então Deus diz que Ele ouvirá as orações dos céus, e a primeira coisa que Ele faz é perdoar os pecados. Porque está escrito lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, quando nós vemos muitas pessoas morrendo, está cumprindo a palavra de Deus. Você sabe de uma verdade? Não era para nenhum de nós estarmos mais aqui, neste mundo. Se Deus fosse nos julgar, hoje, ficaria um punhadinho pequenininho dessa multidão de gente que existe no mundo. Talvez sobrasse a mesma quantidade que entrou na arca de Noé, 8 almas. Será que nós andamos submissos verdadeiramente a Cristo, a Deus? Será que nós estamos obedecendo realmente a Deus? Será que Deus tem ouvido as nossas orações? Ouvirei dos céus. Ele promete que nos ouvirá dos céus. Mas se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, será que está havendo humilhação por parte do povo que diz, que clama pelo nome do Senhor no mundo? Fica as perguntas, a resposta nós vamos encontrar dentro de nós mesmos. Louvado seja Deus. Então a maior desgraça da humanidade é o pecado. E Deus, Ele quer perdoar os pecados. Depois que os pecados são perdoados, o Senhor sara a terra. Olha só, a terra foi atingida por a praga. Estaria Deus irado com esta geração? Seria esta praga uma punição para esta geração? Porque eu entendo o seguinte, que cada geração Deus trata. Desde a geração de Adão, quando Adão errou, o Senhor chegou e tratou aquela geração. O Senhor trouxe o julgamento sobre os pecados de Adão e trouxe ali a sentença para Adão, para Eva e para a serpente. Você sabe o que é que eu entendo com isso? Isso é revelação de Deus. Cada geração Deus trata. Cada geração Deus o julga. Apesar que nós sabemos do julgamento final, coletivo. Mas cada geração o Senhor entra com seu julgamento. Pelos seus feitos, pelas suas obras. Pare e pense comigo agora. Quais têm sido as práticas desta geração? Uma geração que escarnece do nome sagrado. Uma geração que escarnece da Bíblia. Uma geração que mata profetas. Uma geração, louvado seja Deus, onde os homens assumiram o lugar, a primazia de Deus. Vivemos diante de um mundo onde os homens se declaram deuses, ao ponto de proibir a pregação do Evangelho, ao ponto de se falar de Deus em praça pública ou abertamente. Existem países comunistas que não aceitam mais a pregação do Evangelho, não aceita que o nome do Senhor Jesus Cristo seja falado abertamente, ensinado nas ruas. Igrejas têm sido fechadas, famílias de missionários têm sido assassinadas, o que a gente sabe fora o que a gente não sabe. A humanidade em si, esta geração, louvado seja Deus, esta geração tem sido uma geração que tem escarnecido do nome de Deus, e esta geração tem sido uma geração violenta, uma geração sem amor, uma geração que agride a natureza sem parar para pensar
naquilo que estão fazendo. Uma geração que é movida pelo capitalismo, aonde os interesses financeiros daqueles que se acham poderosos é que está em pauta em primeiro lugar. Eu pergunto para você, mais uma vez, será que essa geração é digna da misericórdia de Deus? Será que esta geração é digna, louvado seja Deus, do perdão de Deus? Mas Deus está sempre pronto para perdoar. Mas existe um princípio estabelecido por esse Deus. Para esta geração, para a minha vida e para a sua vida, você que me ouve, meu irmão. O caminho para se receber a vitória é a humilhação. Sem humilhação, não há solução. Nós precisamos se humilhar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E não adianta tentar resolver as coisas sem Deus, porque não dá certo. Pode até dar certo no início, mas depois não vai dar certo. A gente precisa consertar as coisas, mas Deus tem que estar na nossa frente. Então que nesta tarde, neste momento do clamor do meio-dia, você possa parar, pensar e analisar em tudo aquilo que está sendo dito, por meio da palavra do nosso Deus. Para sabermos se nós somos dignos, verdadeiramente, da bondade e da misericórdia de Deus. Fica esta palavra para a sua reflexão, para que o Senhor Deus, em nome de Jesus, possa mudar e transformar não somente a sua vida, mas o mundo e o nosso país. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu oro agora por todas as pessoas, ó Deus, que estarão nos ouvindo, aonde esta mensagem chegar, meu Deus, que por meio dela haja cura, libertação, que o Senhor venha falar fortemente ao coração, Deus, que o Senhor venha tirar as travas, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abrir porta de emprego para aqueles que estão desempregados, que o Senhor leve cura para aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha salvar aqueles que estão perdidos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor chegue chegando, e que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, perdoe os nossos pecados, reconhecemos nosso estado de pecador, tenha de misericórdia e nos socorra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Este foi o momento da oração do clamor do meio-dia com o pastor Jerry. Amanhã retornaremos ao meio-dia e conto com a sua presença. Boa tarde.